começar esse vídeo com uma pergunta. Você prefere 10 mil reais hoje ou 100 mil reais lá em 2030? Eu sei que essa pergunta pode até não fazer muito sentido agora, mas lá na frente você vai entender o motivo de eu te perguntar isso. Porque eu não sei se você já reparou, mas tem gente que mesmo em condições parecidas, como irmãos gêmeos, por exemplo, um consegue enriquecer e o outro não. Mas aí fica a pergunta, qual será o segredo? Será que é sorte? Será que um tem um QI maior que o outro? Não tem nada a ver nenhuma dessas coisas e talvez a resposta esteja em algo muito mais simples e muito mais profundo. O que cada pessoa escolhe fazer com agora. A verdade é que quase ninguém te ensina isso. Até porque pouquíssima gente sabe. Mas existe um tipo de escolha que define não apenas a vida financeira das pessoas, como também todos os outros aspectos da personalidade delas. Uma escolha acontece todos os dias, seja no mercado, seja envolvendo ou não o uso de cartão de crédito, seja se vai passar o dia inteiro scrollando vídeo nas redes sociais. Enfim, essa é a decisão de simplesmente esperar. O problema, meus amigos, é que essa escolha é invisível. Então passa aquela falsa sensação de que ela não existe ou de que não é importante. Mas é ela que molda o destino das pessoas, famílias e até países inteiros. E nesse vídeo, você vai entender por que essa capacidade de esperar, de abrir mão de um prazer imediato por algo ainda maior no futuro, é talvez o maior segredo de enriquecimento que existe. Então já fica comigo até o fim, porque isso pode mudar a forma como você pensa sobre o dinheiro. E até mesmo relacionamentos, estudos, artes, cultura e muito mais. Mas a única coisa que você não pode esperar é de deixar o like e se inscrever no canal, porque eu vou continuar sempre subindo novos vídeos de economia, finanças e investimentos. Pô, Bruno, eu não tô entendendo nada. Eu cliquei no vídeo e tinha um negócio falando de preferência temporal. Eu nem sei o que é isso. Calma aí, vamos lá. Sabe quando você precisa escolher entre algo bom agora ou algo muito melhor daqui a um tempo? Tipo aquele caso clássico de estudo da década de 60, em que uma criança que está morrendo de vontade de comer um marshmallow ganharia 2 se esperasse apenas mais 15 minutos. Pois é, essa escolha tem um nome e é justamente preferência temporal. Claro que na prática ninguém acorda e diz: hoje eu estou com uma preferência temporal magnífica. Mas sem perceber, é isso que a gente faz o tempo todo. A todo momento estamos decidindo entre aproveitar o agora ou esperar e colher mais depois. E essas decisões moldam absolutamente tudo. Vou te dar um exemplo bem simples de entender. Se você cuida da sua saúde hoje, você vai evitar doenças no futuro. Quem estuda mais agora tem portas abertas para depois. Quem investe todo mês constrói a liberdade. E assim vai, cada qual em sua área da vida. É por isso que preferências temporais diferentes geram resultados completamente diferentes. E aqui vai um ponto importante de saber que não é só sobre esforço, é sobre mentalidade. Vê se você concorda comigo. Tem gente que trabalha muito, mas consome tudo ao mesmo tempo. E tem gente que vive com menos e guarda mais e chega muito mais longe. Mas não para por aí, porque esse conceito também vale em larga escala. Países ricos são quase sempre países que aprendem a pensar no longo prazo, que investem em infraestrutura, acumulam capital e planejam. Enquanto isso, onde reina o imediatismo, reina também a pobreza crônica. Dito de outra forma, o modo como você lida com o tempo não afeta só sua conta bancária hoje, e a fatura que vence lá na semana que vem. Ela também define o seu futuro inteiro. E agora que você já entendeu como o tempo influencia suas decisões e a forma como você enxerga seu futuro, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Todo o sistema econômico atual foi detalhadamente planejado para te deixar ansioso. Você acorda de manhã e já tem uma notificação do banco te oferecendo um Pix no crédito. Aí você viu a mensagem, mas essa você deixou passar. Você vai lá e apaga. Daí você toma o seu café, pega o seu celular e abre o Instagram. E aí os anúncios começam a aparecer, te prometendo todo tipo de prazer instantâneo. Carros de luxos, pessoas seminuas, viagens para esquiar na Suíça, e bate aquela sensação de que todo mundo já conquistou tudo ou pode ter tudo que quer na hora que quer, menos você. A verdade é que tudo ao seu redor grita para você comprar parcelado, para você estudar só amanhã e ver rios hoje, para você comer aquele sorvete ao invés de ir para academia, para você se gratificar no presente e sacrificar o seu futuro, quando na verdade você deveria fazer totalmente o contrário. E sabe por que eu digo que isso foi planejado? Porque o dinheiro que você tem hoje foi desenhado para valer menos amanhã. E uma das mentes por trás dessa ideia diabólica é esse rapaz aqui da foto, o Keynes, que foi a figura mais importante para a economia no século passado. E ele, meus amigos, foi o grande defensor de colocar em prática o experimento que mudou para sempre o poder de compra das pessoas comuns, que foi o fim do padrão ouro e o início de uma era em que os governos e bancos centrais decidem de forma arbitrária a nova oferta de moeda. E por isso que a inflação, que aliás é programada e decidida antes, corrói o seu poder de compra e manda uma mensagem para o seu cérebro, que pode até ser sutil, mas é muito eficiente. Já que o recado é óbvio, se você esperar, você perde. E é por isso que tanta gente prefere consumir tudo agora
Afinal, se guardar para amanhã, o seu dinheiro compra menos, não é verdade? E não é apenas uma opinião, é matemática básica que qualquer pessoa consegue perceber isso simplesmente indo no mercado. E o próprio sistema financeiro e econômico incentiva o parcelamento a virar o padrão de compra. Incentiva você a gastar o seu dinheiro, até mesmo comprando coisas que você nem precisa na Black Friday, por exemplo. Enfim, ele incentiva você a ficar devendo. A gente vive num momento que o aplicativo te entrega a comida em 30 minutos e você só vai pagar esse lanche lá no mês que vem. Pra você ter uma ideia, até o imposto de renda agora pode ser pago no cartão de crédito. E não são só as pessoas comuns que se prejudicam, não. O governo também, mesmo sendo ele que criou essa própria armadilha. Ele se endivida no presente para entregar promessas de curto prazo, sem se preocupar com quem vai pagar a conta no futuro. Afinal, a única coisa que o político realmente se importa é vencer a próxima eleição. É o imediatismo institucionalizado. É o mundo funcionando com uma preferência temporal altíssima, que empurra todo mundo pro mesmo buraco. E no meio disso, você olha em volta e se pergunta: como você pode trabalhar o mês todo e ainda assim vive no limite do cartão? Recebe hoje e aí paga a fatura. Fica sem dinheiro porque a fatura veio alta e volta a usar o cartão de crédito. Mas eu não tô aqui julgando ninguém, tá bom? Até porque talvez a resposta nem seja no quanto você ganha, mas no quanto o sistema te estimula a queimar tudo antes mesmo do amanhã chegar. Eu sei que essa ideia pode parecer radical à primeira vista, mas faz todo sentido quando a gente olha ao redor e percebe que a moeda que usamos influencia diretamente na nossa capacidade de pensar no futuro. Em países com moedas fracas e voláteis, como infelizmente o real tem se tornado nos últimos anos, planejar virou um luxo para a maioria dos brasileiros. Não dá para organizar a aposentadoria nem traçar metas de longo prazo, porque o valor que você tem hoje simplesmente não será o mesmo de amanhã. Quem tenta fazer o certo, quer poupar uma parte da renda para o futuro, acaba sendo desestimulado como se estivesse remando contra a maré. Isso muda completamente o comportamento das pessoas e em vez de poupar, elas consomem. E em vez de investir, elas se endividam. E eu posso te garantir que o brasileiro está muito endividado. Afinal, 3 em cada 4 famílias possuem algum tipo de dívida, e isso ainda é comemorando, porque a gente saiu de 77% para 76% de endividados. Diminuiu 1%. É claro que sempre vai existir casos de pessoas que endividam por conta de irresponsabilidade, mas o povo brasileiro é, na sua maioria, trabalhador e gosta de pagar as contas em dia. Então, concorda comigo que se 76% das famílias estão endividadas, é porque tem algo de muito errado com a nossa economia? Essa lógica financeira se espalha para a economia, porque menos poupança significa menos capital disponível para financiar novos projetos, o que reduz a produtividade e inibe a inovação e trava o crescimento do país. Se você parar para reparar, uma sociedade com moeda fraca é quase sempre uma sociedade que anda em círculos, repetindo os mesmos erros e pensando só no hoje. Já quando a moeda é forte, o efeito é totalmente o oposto. Países que conseguem preservar o poder de compra ao longo do tempo criam um ambiente favorável ao planejamento. A poupança é a formação de capital. No fim das contas, uma moeda inflacionária aumenta a preferência temporal da sociedade como um todo, sem que a população nem se dê conta. Isso faz com que as pessoas passem a viver como se o futuro não existisse. E quando ninguém pensa no longo prazo, ninguém constrói riqueza de verdade. E é justamente nesse cenário de imediatismo e desvalorização constante do dinheiro que o Bitcoin se apresenta como uma alternativa extremamente radical e, ao mesmo tempo, extremamente lógica. Diferente das moedas de governo, que podem ser impressas sem limite por bancos centrais, o Bitcoin tem uma oferta absolutamente previsível. Estão programados para existir no máximo 21 milhões de unidades, nenhuma a mais, e sendo que muitos já foram perdidos. E essa escassez matemática faz dele o ativo mais resistente à inflação que o mundo já viu, mais até do que o ouro. Aí eu te pergunto, o que acontece quando o dinheiro para de perder valor com o tempo e, na verdade, se aprecia? Pois é, as pessoas passam a pensar no longo prazo. Dá uma olhadinha nessa imagem que está na tela e percebe como o preço médio de uma casa nos Estados Unidos saiu de 288 mil dólares em 2016 para 434 mil dólares em 2024. Ou seja, em dólares, uma casa praticamente dobrou o seu valor. Ou melhor dizendo, o dólar perdeu quase a metade do seu valor quando medimos ele no setor habitacional. Já em bitcoins, as mesmas casas que lá em 2016 valiam 664 bitcoins, em 2024 você poderia comprar pela barganha de 6,6 bitcoins. Isso significa que quem trocou dólares por bitcoins teve um aumento absurdo no poder de compra. E eu tenho certeza que muita gente olhava 6,6 bitcoins lá em 2016 e pensava que não iria valer nada. Só para você ter uma ideia, existe um site que diz quantas vezes já mataram o Bitcoin. É por isso que comprar e guardar Bitcoin começa a fazer sentido. E adiar o consumo deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma estratégia racional. Isso reduz a preferência temporal e muda o comportamento das pessoas. No fundo, quem entende o funcionamento do Bitcoin não vê mais sentido em trocar algo que tende a se valorizar por coisas que perdem o valor no ato da compra. Isso muda desde pequenas decisões no dia a dia até planejamento de vida no longo prazo, já que a lógica se inverte. Ao invés de gastar agora por medo de perder poder de compra, o investidor em Bitcoin aprende a esperar o melhor momento
a pensar e a construir. E essa mudança vai além do indivíduo. Quando mais pessoas começam a agir assim, a própria sociedade começa a se transformar. O capital se acumula, a produtividade cresce e o tempo volta a ser o nosso aliado. Mais do que uma simples moeda, o Bitcoin é, acima de tudo, uma tecnologia que reduz a preferência temporal das pessoas. Na busca constante de dopamina, pode ser a verdadeira revolução. Então, se você entendeu que esperar pode ser uma das decisões mais poderosas da sua vida financeira, agora o próximo passo é escolher onde investir com inteligência. E é por isso que eu preciso falar com vocês sobre a nova parceira do canal, a OKX, que é a segunda maior corretora do mundo em volume de negociação e que está aqui para facilitar seu caminho no mundo cripto. Com depósitos e saques via Pix, sem taxas, suporte 24 horas em português e com uma nota de 8.5 no Reclame Aqui. A OKX tem um app que tem tanto o modo simples para quem está começando, como o modo avançado para quem já tem mais experiência. Você pode comprar Bitcoin e outras criptomoedas e também dolarizar parte do seu patrimônio em USDT. Você consegue até automatizar os investimentos com a função de compra recorrente. Tudo isso em uma plataforma segura com fundos reais custodiados pelo BTG Pactual. E eles também têm um escritório com CNPJ no Brasil desde 2023. E o melhor, ao criar sua conta usando o link que está aqui na descrição do vídeo e fazendo a sua primeira negociação, você pode ganhar até R$50 de bônus. E agora eu vou te mostrar na prática como é simples operar usando o app da OKX. Primeira coisa, você vai clicar no link aqui embaixo, vai fazer o download do aplicativo e vai fazer o seu cadastro. Cadastro feito com sucesso? Logo na tela inicial, você já vai ver as principais criptomoedas e o seu saldo na conta. No meu caso, como vocês podem ver, eu tô com $25. Para você fazer essa primeira compra, você vai clicar aqui em depositar, escolhe BRL, aí você vai ver que você pode fazer um Pix. Clica em próximo, copia a chave Pix e vai lá no seu aplicativo do banco, cola e envia o dinheiro. Eu fiz um Pix de R$100 para cá para te mostrar como faz para comprar um Bitcoin pelo modo simples, tá, do aplicativo. Daqui a pouco eu vou te mostrar o modo mais avançado. Para fazer a compra é muito fácil. Você clica em comprar, escolhe o valor, no caso eu vou escolher R$100 e clica em pré-visualizar BTC, que é o Bitcoin, confirma as informações e clica em confirmar. Prontinho, compramos R$100 de Bitcoin. Beleza, Bruno, onde é que eu vejo meu portfólio? Tá aqui, ó, portfólio. Aqui mostra quais as criptomoedas que você tem. Como vocês podem ver, tô com aqui, ó, $23,94 em Bitcoin e $1,52 em Ethereum. Se você quiser vender, é a mesma coisa, é só clicar aqui, vender. E aí você quer escolher, quer vender 25%, 50%, 75% ou você quer vender tudo? Ah, vou vender tudo. Clica no Max, pré-visualizar e clica em vender Bitcoin. Ah, no meu caso eu não vou vender. Beleza, esse é o modo simples. Agora eu vou te mostrar o modo mais avançado. Simplesmente clica aqui em cima e vai para a corretora. Na corretora, você vai ver que tem muito mais informações e você pode fazer muito mais coisas. Vou clicar aqui em Ethereum. Logo de cara você já vai ver que abriu um gráfico. E para baixo você consegue ver a lista de ordens. Esse aplicativo é bem completo. Você pode configurar compras automáticas, ativar alertas de preço e acompanhar tudo em tempo real, direto aqui do seu celular. Então já aproveita, pega o celular, aponta a câmera e lê esse QR Code que está aqui do lado para baixar o aplicativo. Ou se você preferir, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. E como eu já falei, na primeira negociação você pode ganhar até R$50 de bônus. E se vocês gostaram do conteúdo, já aproveita para assistir esse que está aqui do lado.